Bom, falando ainda dessa questão mais educacional, nós vimos que teve uma fala, acho que foi da esposa do Paquetá, sobre Pelourinho, e também estávamos conversando aqui no off que tem muita coisa, voltando para a linha do posicionamento nas redes sociais, que você precisa ter muito cuidado para falar. Eu não vi direito a fala, você pode até me corrigir, mas parece que ela falou muitas coisas que não, que são inverdades, que são mal interpretadas em relação ao Pelourinho. Eu queria que você esclarecesse a sua visão sobre isso para nós, só para dar um contexto para quem ainda não entendeu a fala dela. Sim, assim, eu acho que as pessoas, a gente reproduz muitos preconceitos. E o que é preconceito? Preconceito é uma ideia preconcebida. Você não sabe sobre determinado assunto, você não vivenciou determinada situação, mas você já tem uma opinião formada sobre aquilo. Isso é preconceito na sua forma mais simples É um da coisa. É um pré-conceito. pré-conceito sobre alguma coisa. Sim. Por muito tempo, regiões negras do Brasil são vistas como regiões menores ou inferiores. Isso acontece no Pelourinho, em Salvador. Isso acontece em Madureira, no Rio de Janeiro. Isso acontece num bairro negro aqui de São Paulo. Não sei exatamente qual bairro negro aqui de São Paulo, mas deve ter algum bairro que seja mais periférico, Muito, sim. que vai sofrer da mesma coisa. Então as pessoas, elas vão associar esses bairros que são negros à insegurança, a assalto, a violência, às ausências que tem naquele lugar. Quando isso acontece em qualquer região da cidade. O Pelourinho, em Salvador, ele tem uma função, ele é patrimônio imaterial da humanidade. O Pelourinho, em Salvador, ele tem uma função muito importante, que é de trazer, de relembrar, de não deixar a gente esquecer o nosso passado. De colocar a gente sempre diante de um espelho. Toda vez que eu tô no Pelourinho, é como se eu estivesse voltando para um espelho, e naquele espelho eu consigo ver a história do Brasil sendo passada limpa. Inclusive, você consegue sentir uma atmosfera diferente. Para quem foi e já visitou o Pelourinho, sabe como que é diferente. A cada lugar que você anda, você vê o registro histórico que é... Você consegue viver, voltar para aquela época e sentir o que estava acontecendo. O Pelourinho, ele é uma região muito importante, por quê? Ele tem esse nome porque é onde ficava um mastro de madeira, né, muito alto. Pessoas escravizadas eram amarradas a esse mastro e açoitadas em praça pública. Então, os castigos físicos feitos na época da escravização eram feitos no Pelourinho, nessa região. Para dar como exemplo. Exatamente. Era o lance desse lance de pegar de exemplo e tal. O Pelourinho é o nome do mastro, né, que ficava fincado lá nessa praça pública em Salvador. Só que o Pelourinho, para além disso, ele se reinventou. Ele virou um bairro de moradia preta, de pessoas periféricas. Você tem no Pelourinho a criação da primeira academia de capoeira do mundo, que é a escola do Mestre Pastinha, que inclusive depois virou o restaurante escola do Sesc Senac. Né? O Mestre Pastinha ele foi desalojado, ele dava aula numa sala nesse prédio, ele foi desalojado para que esse prédio se tornasse o restaurante escola do Sesc lá no Pelourinho. No Pelourinho você tem a ascensão do Mestre Bimba, você tem Jorge Amado, você tem o Lodum, você tem o Afoxé surge naquela região também, com o Mestre o Mestre Moa tem um papel fundamental, que foi assassinado nas eleições de 2018. Então, assim, o Pelourinho... Uma riqueza de artes cultural locais, muito. Gigantesca, muito. assim. E acho que Salvador é uma das cidades que mais pulsa cultura no Brasil, né? A Bahia, em geral. Eu costumo dizer que o Recôncavo Baiano, por exemplo, é o berço da cultura afro-brasileira no país, assim. Você tem muita coisa que nasce lá, o samba de roda, samba chula, enfim, várias manifestações culturais, o maculelê, que surgem no Recôncavo Baiano e vão ganhando espaço no mundo, assim. Então, assim, o Pelourinho tem uma função social muito importante, mas aí a pessoa, quando vai falar de Pelourinho, ela vai falar de quê? Da violência, que tem em qualquer lugar do mundo. Né? Pickpocket, como chamam aí, tem em qualquer lugar do mundo, não é só no Pelourinho. Engraçado que as pickpockets europeias não têm o peso que o resto do mundo tem. Um país de terceiro mundo, quando nós falamos no Brasil, as pickpockets são romantizadas até, viram um conteúdo divertido. Sim. Engraçado isso, pois né? Por que será que uma pickpocket, que às vezes muitas vezes uma mulher branca lá na Europa, vai virar... Zara. Exatamente, vai virar um meme, vai virar um conteúdo, vai virar, tipo, entretenimento, e aqui no Brasil, em regiões mais periféricas, isso vai ter outra conotação, vai ter outro nome também. Vai ser chamado de bandida, trombadinha, pivete, enfim, uma série de coisas que é uma camada muito profunda de Brasil, sim, que a gente precisa ainda de alguns
talvez anos para desconstruir, para pensar, para refletir. Agora, o que acontece? Eu quero que as pessoas entendam que nós não estamos romantizando nenhum Não, de tipo forma alguma. de ação, o que é certo, o que é errado e De ponto. forma alguma. Agora, o que eu tô querendo pontuar aqui, que o Buda sabiamente também já falou sobre isso comigo, é que você precisa ter esse embasamento para falar sobre alguma coisa, precisa ter a responsabilidade, porque o que você fala atinge muita gente, e principalmente quando nós estávamos falando antes do programa começar, eu ainda virei para ele e falei: eu não tenho coragem de me posicionar, porque eu sou branca do olho claro e eu vou escutar que não eu não posso falar sobre isso por conta Lugar de, de de fala e validação, tal. de lugar de fala. E aí você me deu uma perspectiva muito inteligente, que eu queria até que você passasse para a galera. Todo mundo tem lugar de fala sobre todos os assuntos. A questão é, para quem que você está comunicando, né? Não cabe a mim, Buda, um homem, ensinar nenhuma mulher sobre feminismo. Mas eu preciso falar, me inteirar sobre o assunto. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com meus pares. Eu vou falar sobre feminismo pros homens, né? Que, tipo, que me acompanham, que me seguem e tudo mais. Eu vou me policiar e tomar conta das minhas atitudes para que eu não reproduza alguns comportamentos, né? Não tô, tipo, isento disso. Uhum. Sou um homem criado numa sociedade patriarcal que vai reproduzir comportamentos do patriarcado. Entendo. Quando eu lido com esses comportamentos, eu tento tratar em terapia e pensar sobre, refletir e aprender com isso. E esse é o meu lugar de fala. Na questão da negritude é a mesma coisa. Todos nós precisamos falar sobre isso. Ser antirracista não é uma tarefa de pessoas negras. Não foram as Exato. pessoas negras que criaram o racismo. Foram as pessoas brancas. E elas precisam resolver o problema que elas mesmas criaram, sendo antirracistas. E isso acontece de que forma? Não é assumindo o protagonismo das pessoas negras, não é falar assim, olha, eu vou fazer uma publicidade no Dia da Consciência Negra para dizer que eu, branca, sou uma pessoa evoluída. Não, não é assim que funciona. É você entender que o protagonismo tem que ser dado para pessoas pretas, que você é privilegiado, e você vai falar para os seus pares. Vai falar assim, mano, se eu sou uma pessoa branca, eu vou falar para outras pessoas brancas que não atingiram o meu nível de consciência sobre esse assunto, do que eu acho, do que eu penso sobre isso, do que eu já aprendi sobre esse assunto. Então todo mundo tem algum lugar de fala, né? A questão é para quem que você fala. Perfeito. Agora, você tem um posicionamento muito centrado, muito consciente, e você me parece que sempre carregou esse lado por ser um professor, por vir dessa formação. Você levou isso para o BBB quando você participou? Você tinha na cabeça essa ideia de posição, de gerenciamento de crise, ou lá dentro realmente você perde a noção, a perspectiva do que está acontecendo, do certo e errado? Olha, não, eu não levei o professor pra lá, pra dentro da casa, né? Eu sabia, porque assim, a gente não é professor 24 horas por dia. Ser professor é minha profissão. Que eu fazia isso de 8 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo também. Mas é minha profissão. Mas quando eu chegava em casa, abria a minha porta lá, fechava a minha porta e tirava o meu sapato, eu não era mais um professor, eu só era um ser humano, o Lucas, como qualquer outra pessoa. E dentro da casa do Big Brother, a gente realmente está numa casa. E a gente entra na casa das pessoas e eu não queria levar para lá o estereótipo. Porque, assim, Jéssica, são muitos marcadores que me identificam. Eu sou professor, mas eu também sou favelado, eu também sou negro, eu também sou pobre, eu também sou um monte, sou capoeirista da cultura, eu sou um monte de coisa. E eu não queria que isso levantar nenhum tipo de bandeira, de nenhum tipo de movimento, porque eu mesmo não me sinto como uma pessoa que fala pelo coletivo. Hoje eu já entendo que eu tenho uma responsabilidade coletiva, mas eu não consigo dizer assim, não, eu vou falar aqui em nome da comunidade negra do Brasil. Gente, que prepotência minha achar que eu represento a comunidade negra do Brasil, a comunidade capoeirista Mas do você é uma Brasil, voz negra que está mas sendo eu sou, ouvida. mas eu sou uma voz que está sendo ouvida e eu tenho que ter responsabilidade com o que eu falo por conta disso, assim. Isso aí eu tô entendendo esse meu lugar ainda, né, nesse processo. Então, quando eu entrei no Big Brother, eu entrei sem querer muito levar, né, esses marcadores. Eu queria que as pessoas me ouvissem. E aí é muito uma música do Emicida que ele fala assim, ó: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Então eu penso muito isso, assim, tipo, eu não queria ir lá pra falar das minhas cicatrizes. Eu queria ir lá pra falar das minhas potencialidades, né? E aí eu tentei, fui equivocado em alguns momentos, deu ruim, deu bom, mas Não, mas tô assim, seguindo. você era uma pessoa que analisava bastante o que estava Sim, acontecendo, mesmo porque é muito mais fácil analisar o que está acontecendo fora do que dentro. sim, isso é.
Ponto. Fato. Isso aí no BBB ou na vida. E aí você tinha suas leituras que foram muito em combate com a do Davi, por exemplo, Sim, sim. com o que estava acontecendo na época. E teve algum momento que você fala, pô, aqui, nessa leitura, o que eu fiz foi um divisor de águas ali no BBB? Olha, eu acho que o meu maior desafio no BBB foi a minha associação com as pessoas lá dentro, né? Eu acho que eu fui muito julgado pelas pessoas com as quais eu me relacionei dentro do game. Porque, por exemplo, eu tive muito embate com o Davi, mas as nossas questões eram de convivência, eram do jogo. Eu nunca pontuei nada fora disso pra ele. Inclusive, hoje a gente conversa, a gente troca ideia. Eu, quanto uma pessoa mais velha, e me sinto às vezes não na obrigação, mas tipo assim, naquele lugar de tipo assim, pô, vou dar um conselho. Maturidade. Tipo assim, tipo, vou chamar pra trocar uma ideia, vou conversar e tal. Porque eu vejo que, tipo, posso ser uma pessoa que pode ajudar. Se eu posso somar, eu não vou diminuir. Eu vou somar, vou chegar, vou fazer acontecer e tá junto e tal. Então, assim, todas as vezes que a gente brigou foi em relação ao jogo, ao game. Ele não agia da mesma forma, ele trazia às vezes algumas coisas, tipo, falas pessoal. pesadas e tal, mas também tudo bem, porque, tipo, eu entendo que fazia parte do jogo aquele movimento. Tá ok. Então, assim, eu penso que em algum momento do game, né, o que mudou o rumo pra mim do jogo foi realmente as minhas alianças, né? O fato de eu ter colado com pessoas que tava em descrédito com o público aqui fora, fez com que eu fosse lido da mesma forma, e isso me prejudicou. Mas você não conseguiu ler esse jogo lá. Não. Sabe por quê? Porque é o que eu sempre falo, dentro da casa do programa, a gente tem uma visão diferente. Porque lá a gente tá convivendo com as pessoas 24 horas, então a gente sabe, tipo assim, eu falava, cara, não é possível, a gente até brincava isso, se a Vanessa Camargo for cancelada, esse programa tá flopado. O programa não tava flopado e a Vanessa Camargo estava cancelada. Porque a gente via nela uma pessoa, tipo, que apaziguadora, que vai resolver as questões e tudo mais. Inclusive, a gente até debatia isso, a gente fala assim, tá vendo lá? Já quer resolver um problema. Acabou de criar um problema, quer resolver. E aí chegou um momento que a gente fala assim, não, a gente aqui não tem que resolver problema nenhum, aqui a gente tem que jogar, e tem que ter problema mesmo, porque faz parte da narrativa do jogo. Mas não é bem assim que funciona. Então, assim, a gente fica muito confuso dentro da casa sobre os nossos sentimentos, sobre pra onde a gente vai, porque a gente tem medo de uma coisa que é a opinião pública. Todos nós estamos lá para sermos julgados. E é muito ruim, gente. Você, tipo, chegar num lugar e você saber assim, cara, eu estou aqui no paredão e agora a minha vida, as minhas atitudes, o meu caráter está sendo passado a limpo pelo público. Tá tudo exposto. E eles vão validar ou não o que eu tô fazendo aqui dentro. Pensa dessa forma. É pesado. Muito. Então, você me diz que realmente há uma imersão, que você esquece das câmeras, não levou uma estratégia mais fria, quis levar o seu lado mais humano lá, e com isso é normal que a gente se sinta mais à vontade para falar sobre alguns temas, algumas coisas. E aí entra num tema que é bem polêmico, que é Pitel. Teve muita gente aqui fora que falou, pô, não, foi traição, e não sei o quê, não, porque foi uma conversa, foi uma insinuação. Dentro disso tudo, eu acho que são combinados. Você, de fora, quando você saiu, você falou, fiz merda. Jéssica, eu de dentro já Já sabia. Já sabia. Eu de dentro já sabia. Porque assim, quando a Camila sumiu do material, né, de família, vídeo do anjo. E, cara, esse programa, aí parece que o BBB tem Homem roteiro. homem sabe. Sabe. Eu não vou nem me defender. Porque nem cabe defesa também nesse assunto, assim. Eu acho que o programa às vezes parece até que tem um roteiro, né? Porque as coisas acontecem de forma tão impressionante. Eu falava assim, mano, não é possível que uma prova bate e volta realmente vai ficar pro final, pra último negócio fica. E na minha situação foi a mesma coisa. Na festa, na fatídica festa que eu falei besteira lá, pra Pitel e tudo mais, o dia seguinte foi a prova do anjo. O Brasil inteiro torceu pra que eu ganhasse a prova do anjo. Claro. Pra poder a Camila não aparecer no vídeo. Porque até então ela tava super ativa aqui fora, né? Nas redes sociais soube. e tal. E aí quando eu ganho, aí naquele dia eu ganhei a prova do anjo. Eu ganhei. E eu tava com receio de fazer aquela prova do anjo. Eu não queria ganhar aquela prova do anjo, porque eu já imaginei... Você tinha esse sexto sentido apitando? Não é sexto sentido, é consciência, né? Eu acho que é consciência de, tipo assim...
Deu problema, fiz besteira. E aí, eu não queria nem ganhar aquela prova, acabei ganhando a prova, né? Porque eu sou muito competitivo, eu não consigo entregar uma prova, eu não consigo. Se eu disputar uma coisa pra ganhar. Então, eu ganhei a prova, ela não apareceu no vídeo, depois eu ganhei a prova do líder, ela não apareceu a foto, depois teve uma ação de Páscoa também, a foto não veio. Eu já tinha entendido, eu falei assim, não, alguma coisa aconteceu, eu não sabia o que, não sabia a proporção, mas eu sabia que alguma coisa aconteceu. Então, assim, a gente tem essa noção, sabe, de que alguma coisa tava errado ali. Sim. E aí eu falei, não, mano, agora não tinha muito o que fazer. Eu era ir pro paredão e saí, e aí cheguei aí no paredão nesse momento de crise, que eu fui pro paredão com a Yasmin e com a Isabelle. E aí de mim sai. E aí eu fico. Mas eu tinha consciência de que eu ficar não queria dizer que o público tava gostando muito de mim, mas que talvez ela tivesse um pouco pior do que eu. Então, foi por essa, eu tinha essa consciência, eu não tava achando que, voltei do paredão, sou gigante. Não, tipo, faz parte do game também, agora era o momento dela, não era o meu momento de sair ainda. É engraçado que foi muito debatido sobre a questão da traição. E muita gente acha que a traição é só física. E não é, e são os combinados, sim, né? Sim, o lance dos combinados que você falou, realmente. O lance dos combinados, né? Eu acho que é isso, assim. A gente tinha um combinado que eu não cumpri. E eu sempre falo isso, assim. Tudo que a minha ex-esposa fez foi uma reação. Ela só reagiu a uma atitude que eu tomei na casa, que não respeitei o nosso combinado. Então, tipo, eu não tenho ódio, raiva. Não, gente, ação e reação, consequências. Sim. Então, eu assumi meu BO e falei assim, não, mãe, é isso, tá tudo bem. E agora, o que eu vou fazer a partir disso? Então, tudo que eu tentei fazer depois foi na tentativa mesmo de tipo assim, cara, tá bom, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso, até mesmo tirar de lição, pra não reproduzir isso novamente com um novo relacionamento que eu tô envolvido, com a Joyce, que é minha namorada atualmente. Então, assim, a gente tá namorando, a gente pensa em casar, a gente pensa em morar junto, a gente pensa em construir família. A gente, na verdade, namora com esse objetivo, né? Então, assim... O normal é esse, né? Eu não quero reproduzir. Então, assim, muita coisa já aprendi, já me policio em relação a isso pra não fazer a Joyce sofrer igual eu fiz outra pessoa.